Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vão vocês? Estamos aqui hoje novamente para tirar a sua, a minha, a nossa dúvida e principalmente a dúvida do leitor da revista RPPS do Brasil. Nossa coluna aqui está de vento em polpa, né? Estamos aí podendo esclarecer, tirar a sua dúvida, encaminha a sua pergunta para cá. Vamos fazer essa coluna cada vez maior, vamos poder ajudar, vamos ajudar você que está com a dúvida, vamos ajudar todos os nossos amigos que atuam no regime próprio, principalmente os gestores que leem essa revista e que acessam aqui o nosso site, ok? Vamos à dúvida de hoje. A dúvida de hoje, ela é uma dúvida lá do nosso amigo Arenilson Cipriano, ele é lá do Paraná. Olha a dúvida dele. No caso de aposentadoria de cargos legalmente acumuláveis nos regimes próprios, qual a possibilidade de aproveitamento de CTC do INSS com tempo de contribuição zerados? Gente, essa expressão aqui, CTC zerada, é uma expressão que deixou muita gente em dúvida. Eu andei perguntando aí para algumas pessoas do INSS, você sabe o que é uma CTC zerada? Você sabe me dizer o que vem a ser essa CTC com tempo de contribuição zerado? Você pode me explicar? E muitas pessoas não conseguiram me explicar, tá? Então, eu vou começar tirando a sua dúvida, a minha dúvida e a nossa dúvida sobre o que vem a ser essa CTC zerada. Vamos lá. Vamos pensar aqui no Bruno. O Bruno, ele exerce, ele dá aula, vamos ao exemplo, ele dá aula na Universidade X, na Universidade Y e na Universidade Z, todas elas universidades privadas, tá? Então, ele tem 3 vínculos laborais e atua no mesmo período nos 3. Então, ele deu aula lá de 2000 a 2010, ok? Esses 3 tempos, né, ou esses 3 vínculos, são contados no INSS apenas uma vez para efeito de concessão de aposentadoria em razão do princípio da unicidade do benefício. E são tempos concomitantes. Então, se eles são contados apenas uma única vez, leva-se, né, ou faz-se com que os outros períodos sejam, entre aspas, zerados para efeito de quê? De contagem de tempo de contribuição. Isso acontece também no regime próprio? Acontece, eu posso ser professor no regime próprio com 2 vínculos, só que no regime próprio tem uma diferença. E que diferença é essa? É que os 2 vínculos me autorizam 2 aposentadorias. Não há princípio da unicidade no regime próprio, ok? Tá, então lá não tem que falar em CTC zerada. Opa, pode acontecer CTC zerada sim. Quando pode acontecer CTC zerada, Bruno? Pode acontecer CTC zerada quando este ente federado, apesar de possuir, seja regime seletista, seja regime estatutário, não possui regime próprio, ou seja, filia seus segurados, né? Filia seus segurados onde? No regime geral. Então, imagina você o seguinte, eu tenho 2 cargos de professor no município, mas o município não tem regime próprio. O que vai acontecer? Na hora que eu for lá ver a minha CTC, vai haver o zeramento de um dos tempos, se esses tempos forem concomitantes, ok? E por que vai haver esse zeramento? Vai haver justamente em razão dessa concomitância, beleza? Então, isso é a CTC zerada. Tá, Bruno, mas e aí? Como é que fica? Olha lá, vamos voltar aqui na pergunta. No caso de aposentadoria de cargos legalmente acumuláveis nos regimes próprios, qual a possibilidade de aproveitamento de CTC do INSS com tempo de contribuição zerados? Então, se a gente está falando de vínculos só no regime geral, então aquele meu exemplo das 3 universidades, esquece, não dá para aproveitar, né? Você vai aproveitar uma vez só. Agora, existe uma hipótese onde você pode aproveitar os 2 vínculos de entes federados na sua aposentadoria junto ao regime próprio.
Quando isso acontece? Isso acontece quando, gente? Quando há a chamada transposição de regime jurídico e previdenciário, né? Ou só de regime previdenciário. Imaginem, então, o seguinte. Hoje o município adota o regime seletista. Tá? E aí ele resolve criar o seu regime próprio. O que ele vai fazer? Ele vai transpor, né, os seus servidores para o regime jurídico estatutário e criar o regime próprio. Mas durante aquele período de regime seletista, o tempo de contribuição foi para quem? Foi para o INSS. E aí vem a CTC de lá. Ela vai vir como? Zerada em um dos tempos, porque nós já sabemos que, né, você não pode aproveitar ele 2 vezes. Mas a Constituição diz que é permitido o acúmulo de cargos públicos onde? Na administração pública. Então, com o objetivo de resolver esse problema, o que o decreto 3.048 diz? Ele vem lá no seu artigo 130 e diz: quando solicitado pelo segurado que exerce cargos acumuláveis, pode-se emitir certidão única com destinação de tempo para 2 órgãos, tá? Então, veja só. Então, isso significa o quê? É que embaixo ele vem dizendo que vão ser emitidas 3. Uma onde vai dar o recebido e 2 onde ele vai usar. Por quê? Justamente para isso, para ele poder aproveitar cada tempo em cada um dos vínculos, né? Bruno, mas os tempos são concomitantes. Ok, eram concomitantes lá quando ele estava afiliado ao regime geral. Agora, não tem que se falar mais em tempo concomitantes, por quê? Porque haverá a concessão de 2 aposentadorias. Para reforçar esse entendimento, e aí você pode analisar até a contrário senso, o parágrafo 12 do mesmo artigo 130 diz que é vedada a contagem de tempo de contribuição da atividade privada com a do serviço público ou de mais de uma atividade no serviço público quando concomitantes. Ressalvado o quê? Os casos de acumulação de cargos ou empregos públicos admitidos na Constituição. Então, você viu? O mesmo parágrafo 12 ele já vem reforçando essa nossa ideia aqui para você, que realmente não pode contar 2 vezes, mas se for cargos cumuláveis ou empregos públicos cumuláveis, eu posso sim fazer essa contagem. Se eu posso fazer a contagem, eu posso usar a certidão em 2 vínculos, ok? Tanto é assim que lá no Tribunal de Contas do Paraná, lá, a terra do nosso amigo Adenilson, que apresentou a questão, né, no processo 335870 de 2011, o Tribunal de Contas entendeu ser possível a utilização dessa certidão para quê? Para averbar nos 2 vínculos ou nos 2 novos vínculos, né? Então, veja só, eu posso aproveitar a CTC zerada do INSS? Pode. Quando? Nessa hipótese que nós acabamos de falar. Você tinha 2 vínculos com a administração pública e sua filiação previdenciária era regime geral. Houve a transposição de regime e aí você foi automaticamente filiado ao regime próprio. Neste caso, você vai usar o que estabelece o artigo 130 do decreto 3.048, para quê? Para poder pegar as duas certidões e averbar o tempo de cada vínculo nesses 2 novos vínculos, né? Novos não, né? Nesses 2 vínculos decorrentes da transposição, para que eles possam ser computados na sua aposentadoria. Ok, meu amigo? Ok, minha amiga? Um abraço e eu fico aguardando o seu próximo questionamento.